Começa agora, Conexão com Valores. Olá, ouvintes da prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair, que vos fala, juntamente com Alberto Galo. Hoje tendo a satisfação em recebermos aqui no estúdio a Alessandra Balestieri, advogada especializada em mediação e soluções de conflitos. Seja muito bem-vindo, Alessandra. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Almair. Muito obrigada, Alberto, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa rádio, nesse momento, falando de um assunto que eu sou apaixonada e que eu realmente vejo que é não só o nosso futuro, mas já está bastante no nosso presente. Então, muito obrigada por estar aqui e vamos à nossa entrevista. Alessandra, bem-vinda. O nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões sociais que nos permitem chegar até onde a gente está aqui desenvolvendo as nossas atividades e também os valores que a gente traz conosco, desde a casa materna e paterna, para nós desenvolvermos bem essas atividades. E o convite que a gente faz é contar um pouco da jovem Alessandra, o seu ambiente familiar. Sei que você vem de uma família de Santa Catarina que tem referências com a Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro e também a sua opção pelo direito e pela especialização na mediação. Então, Elmair, eu venho de uma família muito católica, né? Tá no céu, do lado do Senhor, um tio-avô chamado Leovegildo Balestieri, que ele era frei franciscano. Ele foi frei na Igreja Nossa Senhora da Paz, ele é tio do meu pai. Temos também a irmã do meu pai, que é a irmã Gertrudes Balestieri, que era da congregação São José, lá no Paraná, em Curitiba. Tenho duas tias-avós que também já estão com o Papai do Céu, que são de Ribeirão Preto, também congregação São José. Então, venho de uma família de raízes muito profundas católicas, né? A gente não tem como não ir à missa, não tem como não rezar e não tem como não pedir a Nossa Senhora, São José e a Deus e Jesus, claro, sempre tudo que vem no nosso dia a dia. Venho de uma família que você conhece o meu irmão, eu tenho um irmão, Marcos Balestieri, meus pais Pedro e Eliane, são as minhas raízes. Sem o amor deles, eu acho que eu não chegaria nem na varanda do meu apartamento, porque eu vivo por eles, para eles, com eles, nós somos muito unidos. Sou devota de Nossa Senhora das Graças e a minha realidade no direito começou muito cedo, com o sonho da minha mãe, né, para que eu fizesse o direito e tudo mais, mas eu saí da escola e decidi estudar arte. Fui fazer design de interiores, trabalhei alguns anos com isso, mas sabendo que o direito já ia chegar. E o direito logo depois chegou, me formei com quase 30 anos, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ter entrado no direito um pouquinho mais velha, se é que você pode falar que 24, 25 anos é um pouquinho mais velho. Mas foi uma grande experiência. Eu fui estagiária e conciliadora de juiz a vida toda no direito. Tenho um olhar muito pacificador dentro desse mundo de litígios que é a vida dentro do direito, né? Sou advogada, mas os meus clientes que me procuram, eles sabem que eles vão me procurar porque eu vou ter uma saída de solução dentro das soluções de conflitos para eles. Eu não sou aquela advogada bélica, isso todo mundo já sabe, mas a gente busca inicialmente todas as soluções de conflitos possíveis, que hoje são elas as mais conhecidas: a mediação, a conciliação, a negociação e a arbitragem. Tem muitas outras, mas as mais conhecidas hoje são essas. Eu atuo muito com a arbitragem, com a mediação, com a conciliação e com a negociação. Eu busco sempre, Elmair e Alberto, trazer o cliente para o chão.
Porque um conflito, quando a gente entra em conflito, o conflito é inerente à nossa vontade. A gente tem conflito com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. Eu moro sozinha com a minha cachorrinha, brinco com ela todo dia. Todo dia eu brinco com a Flor. Então, assim, é inerente à nossa vontade. Mas o que faz parte da nossa vontade, que nós precisamos, e eu espero que com essa entrevista eu consiga atingir um pouco das pessoas, é a forma como nós lidamos com o conflito. Ele é inerente à nossa vontade, como eu estou falando, mas como nós vamos lidar com ele, nós temos opções. Para isso, a gente ou tem um controle emocional grande, o que no dia a dia, seja familiar, seja na área do nosso condomínio, seja empresarial, ele é difícil ter esse controle emocional. Por isso que é muito importante ter um profissional que atue com soluções de conflitos, um mediador, uma mediadora, seja advogado ou não seja advogado. Existem mediadores que são psicólogos, existem mediadores que são contadores. Eu formei alunos de mediação, por exemplo, eu formei uma médica, ginecologista. Então o mediador ele é importante porque ele vai estar neutro na situação. Ele vai conseguir pegar aquele mundo de sentimentos que as pessoas que estão sofrendo os conflitos estão vivendo, e não por conta desse mundo de sentimentos normalmente negativos, infelizmente é normalmente um acúmulo de sentimentos negativos, eles não conseguem ver o núcleo do conflito, o núcleo do problema. E nós, mediadores, a gente consegue enxergar o núcleo do problema. E através de técnicas de mediação, de ferramentas de mediação, a gente consegue ir tirando um pouquinho daqueles sentimentos, através ou de sessões e reuniões conjuntas, com todos os envolvidos, ou também com reuniões individuais, com cada um. Mas a gente consegue ir mostrando para as pessoas que estão ali envolvidas no conflito, qual é o conflito, e não só os sentimentos. Né? A gente consegue desanuviando. É fácil? Não, não é. Mas é possível. E eu vejo na minha prática laboral, na minha prática do dia a dia, seja atuando como advogada, seja atuando como mediadora ou solucionadora de conflitos, eu vejo que dá para fazer. A gente tem muito sucesso. Ah, Alessandra, é 100% de sucesso? Não, não é. Tem casos que não tem condições. Mas a grande maioria a gente consegue solucionar. Às vezes você não tem o sucesso, mas você sobe para um patamar mais próximo da resolução. Deixa eu te interromper, porque acho uma coisa muito interessante. Nós somos da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. A associação, ela se preza por estudar a doutrina social da igreja, que é o quê? Que são os ensinamentos da igreja, da tradição, os ensinamentos de Jesus, né, das Escrituras, colocando isso na prática da sociedade. Sim. E uma das questões que a gente tem, que tudo se resolve, quer dizer, na doutrina social está proposto construir a paz em sociedade como? Pelo diálogo entre os grupos de interesse. Sim. Então essa questão, e antes um pouquinho aqui a gente estava buscando passagens que demonstram que, assim, que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem lá, você evitar um conflito é melhor do que você se lançar naquele conflito e como uma represa que rompe, destrói toda a sua plantação, né? Sim, sim. E aí a minha pergunta para você é isso: como que você falou que tem uma origem familiar sólida cristã, né? Como que você vê esses valores cristãos como meio de construir a paz nos conflitos, né? Como entendimento, escuta, aceitar a vontade de Deus, que nem sempre é você ir até as últimas consequências, né? Às vezes ceder para não romper. Sim. Dentro da minha casa é impossível não trazer os ensinamentos de Jesus, principalmente, né? De Nossa Senhora, sempre com muito amor. Então, assim, eu fui criada de uma forma, vou dar um exemplo muito simples. Está dirigindo no trânsito, vem uma pessoa com muita raiva, muito nervosa, se desviando, joga o carro em cima de você. Então, isso é muito claro na minha cabeça. O meu pai ou a minha mãe fala assim: deixa ir. Deixa ir. Então, isso, assim, eu trouxe um exemplo muito simplório, muito simplesinho. Mas isso é para a vida, inclusive no trabalho. Vou dar um caso que eu atendi ontem. Ontem, às 10 da manhã, eu tive uma reunião online com uma pessoa que estava muito angustiada mesmo, com uma situação, até uma questão de direitos autorais.
E ela não sabia o que fazer, e ela veio achando que eu fosse chegar para ela e falar assim, não, vamos agora entrar com uma ação judicial, eu vou tentar uma liminar, vou buscar uma liminar para poder resolver isso. E aí, quando ela começou a falar, eu ouvi, parei e falei assim, o que você quer? Porque todos nós sabemos o que queremos. Mas às vezes nós estamos tão inflados dos sentimentos negativos por causa dos conflitos, que um rancor, uma raiva e muitas vezes medo, viu, Alberto? O medo ele se traveste, ele se reveste de raiva, de ignorância, de ironia, quando você percebe que a pessoa tem medo, né? Ela de indiferença. Então eu olhei para ela e falei assim, o que você quer? Aí ela parou, os olhos encheram d'água e ela falou assim, eu não sei, eu não esperava que você fosse me fazer essa pergunta. Eu falei, você esperava o quê? Que eu viesse aqui e te falasse que nós vamos entrar com uma ação, que eu vou buscar uma liminar, que eu vou discutir? É isso? Ela falou assim, sim, mas não é isso que eu quero. Eu falei, então vamos esperar a mente refrescar um pouco, vamos aproveitar o período do carnaval, vamos refletir. Sim. As minhas amigas brincam, dizendo que quando eu falo, vou refletir, ferrou. É o tempo, vamos refletir. Meu pai fala assim, reflita sobre isso. Pense, coloque a cabeça no lugar, pense, reflita. Vá conversar com Nossa Senhora. Okay. Seu pai com esse ensinamento. O meu pai com esse ensinamento. Vai conversar com Nossa Senhora. E às vezes acontecem coisas no dia a dia que eu falo assim, ele fala, como tu conseguiu isso? Pai, coloquei nas mãos de Nossa Senhora, foi ela que resolveu. E os pais da Alessandra, Alberto, eles são precursores ali do povoamento da Barra da Tijuca, naquele trailer do Via 11 que tem ali na praia, em frente à Praça do Ó. Há 48 anos. Quando vim morar no Rio, eu já cheguei ali e me deparei. Conta pra gente um pouco, Alessandra, dessa vivência do início da Barra da Tijuca, as reminiscências que você tem em memória. Eu tenho 48 anos, né? O papai e a mamãe, eles tinham um trailer. Antigamente era trailer, né? Não era quiosque. Tinha um trailer já no Recreio. E logo que eu nasci, o papai teve essa oportunidade e pegou o Via 11, comprou o Via 11, que é o trailer que hoje é o quiosque em frente à Praça do Ó, e é assim a vida inteira. E o papai é muito, muito bom de cozinha. E ele começou a inventar... Italiano, né? Italiano, filho de italiano. E aí ele começou a inventar uns cachorros-quentes diferentes, com linguiça, com uns molhos diferentes. Tinha um molho que se chamava molho biruta. E na frente do Via 11 tinha os churros da Uruguai. Então o pessoal ia pro Via 11, porque naquela época não tinha nada 24 horas, que nem tem hoje, né? Então o Via 11 era 24 horas. Então os meus pais trabalhavam muito ali. O meu irmão, por exemplo, começou a trabalhar lá muito cedo, ajudando o papai, aquela vida bem italiana. E eu também, depois, porque eu sou mais nova que o Marcos há alguns anos, e depois também, quando eu comecei a ficar maiorzinha, já fui trabalhar lá. Foi meu primeiro trabalho na vida, foi trabalhar no Via 11. A gente trabalhava todo mundo junto. E o papai sempre nos ensinou, mente vazia, casa do coisa ruim. Então vamos trabalhar. Tão arraigado que o Marquinhos tem o Via 11 agregado ao nome dele, né? Tem, quando a gente faz o Marquinhos Balestieri, não, é o Marquinhos Via 11. Exatamente, ele é o Marquinhos Via 11. Tanto que no Instagram dele é Marcos Via 11, né? Sim. Você olha lá. Então nós viemos dessa família muito trabalhadora, né? O papai não tem muitos estudos, né? Uma pessoa muito simples, mas extremamente, com uma visão extremamente futurista da vida, dos negócios, é um grande empresário hoje, o papai. Está agora mais calmo, deixou na mão do Marco as coisas e nas nossas mãos. Mas é um grande empresário. A mamãe é advogada, hoje é servidora federal aposentada, mas o início da vida dos dois, a mamãe casou com 16 anos e o papai 19. Então, esse ano que vem, eles fazem 60 anos juntos de casamento. É uma benção. Esse ano o papai faz 80 anos, né, de vida. E aí, então eles sempre trabalharam muito juntos, assim, uma vida de muito sofrimento no trabalho, que acho que trabalho não é sofrimento, mas sofrimento assim, deixar um pouco a família de lado, dedicação, aquele trabalho braçal mesmo. Então eu venho dessa família. Então para mim o trabalho ele é braçal. Apesar de eu trabalhar com direito, que é um trabalho extremamente intelectual, né, de soluções de conflitos, que eu tenho que raciocinar bastante antes, perceber como é que são os conflitos, quais as técnicas que eu vou aplicar, é um trabalho braçal porque eu gosto de estar juntos.
Sou precursora nas questões de mediação online, né? A gente acompanha. Mas o presencial é muito importante, o abraço, o acolhimento. E voltando para minha família, é uma família muito trabalhadora, que até hoje não para. Apesar deles estarem aposentados, o papai está sempre muito ali, muito em cima da gente, buscando saber. Um exemplo engraçado, ano passado, ou retrasado, não me lembro, eu estava estressada e fui numa quarta-feira caminhar na praia. Por acaso encontrei o meu pai. Eu encontrei com ele, ele falou assim: ué, tá fazendo o que aqui essa hora? Não tá trabalhando por quê? Aí eu olhei para ele e falei: não, pai, eu já estou indo. Só vim dar uma andada na praia para desopilar a cabeça um pouco, eu já estou indo. Então, assim, tem uma família que busca pelo trabalho, busca pela boa essência, busca pelo caráter, né? Essa é a minha base familiar até hoje. Alessandra, muito a gente vem acompanhando esse seu expertise na mediação, e ficamos felizes em saber que todo esse seu saber está aqui compilado no seu livro Resolução Alternativa de Litígios, a mediação de paz via meios eletrônicos. Bonita dedicatória, a gente agradece aqui imensamente sua delicadeza conosco. E o nosso programa é uma resenha que passa rápido. E concluindo aqui o nosso programa, Alessandra, fala um pouquinho para o nosso público ouvinte esse seu olhar em relação a esse carisma da evangelização no mundo do trabalho, desenvolvido aqui pela Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio. E te convidaria que você fizesse também um convite ao seu network, aos seus amigos, para que eles pudessem dar uma olhadinha lá no nosso Facebook, a DCRJ, ou no nosso Instagram, @ADCRio, que diariamente nós temos conteúdo lá sobre as nossas atividades. Sim, eu acho que o trabalho de vocês é incrível. Acho que a evangelização dos jovens, principalmente, é importantíssima, porque a gente está vendo a quantidade de jovens que estão perdidos por aí. E como eu falei da minha experiência anterior, da minha experiência de vida dentro da minha casa, eu trago agora para esse final. Acho que o jovem, desde cedo, ele precisa estudar e ele precisa ter um objetivo, ter um trabalho, né? Não é o que podem falar, não, escravizar, não esquece isso. É um trabalho, é um objetivo, seja numa biblioteca, seja numa academia, seja onde ele quiser, mas que ele esteja com a mente ocupada, que ele tenha o amor de Cristo dentro dele, que ele traga para a vida dele no dia a dia os ensinamentos de Cristo, de Nossa Senhora. Eu gosto muito de São José e São Pedro e de Deus nosso maior, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de sair de casa é pedir que o Espírito Santo me invada. Sim. E que eu volte cheia do Espírito Santo para o próximo, e que onde eu possa passar eu deixo um pouquinho disso para quem eu cruzar. E eu desejo isso para todos os jovens e adultos e empresários e idosos que estão nos ouvindo. Porque se a gente se esquecer disso, a gente perde a nossa essência. Porque as coisas ruins estão aí para nos atacar o tempo inteiro e nos tirarmos do nosso rumo. Então, se todos os dias a gente não rezar um pouco, a gente não buscar isso um pouco, a gente sai do rumo, literalmente. E vou deixar aqui um pouquinho a minha propaganda, como você disse que eu podia fazer, para quem se interessou e venha se interessar um pouquinho pelo direito, pela mediação, pelas soluções de conflitos. Nós temos um Instagram, AB_CMARJ, é sobre a minha Câmara de Mediação, que é a AB Câmara de Mediação e Arbitragem RJ. O Instagram do meu escritório é Balestieri Advogados, a Sociedade de Advogados. E eu espero todos vocês lá, quem tiver perguntas, quem tiver conflitos, e quem não tiver nem perguntas nem conflitos, se quiser bater um papo, nós estamos lá para atender a todos. Muito obrigada, Elmair, muito obrigada, Alberto, muito feliz de estar aqui. Você é uma simpatia, Alessandra, uma satisfação enorme ter você conosco. Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.